Disciplina Estágio Supervisionado 3, Unidade 1, Estágio Supervisionado 3, na Educação Profissional e Tecnológica, videoaula Base e Fundamentos da EPT, parte 1. Na disciplina de Estágio Supervisionado 2, nós atuamos no ensino médio. Como foi falado para vocês na aula inaugural, a disciplina de estágio 3 tem como locus do estágio as escolas de educação profissional e tecnológica. E, para tanto, nós precisamos compreender as bases e fundamentos da EPT. Tópicos desta aula: fragmentação do conhecimento. Nós vamos trabalhar a fragmentação do conhecimento porque, quando nós falamos em educação integrada, currículo integrado, nós estamos partindo do pressuposto que algo está fragmentado. E nós vamos tentar compreender que, nas escolas, as áreas do conhecimento, em sua maioria, são trabalhadas de forma fragmentada. E nós precisamos dar unicidade ao conhecimento. É preciso articular os conhecimentos. E existe uma diferença entre currículo fragmentado e currículo integrado. E o currículo integrado é o currículo defendido para a educação profissional e tecnológica. Primeiro tópico, a fragmentação do conhecimento. A EPT tem como finalidade a formação humana omnilateral ou integral. O que eu estou querendo dizer com isso? Na EPT, assim como em outros níveis e modalidades de ensino, a escola tem por objetivo formar o aluno de forma integral. No caso específico da EPT, é articular na formação do aluno a formação técnica para o trabalho e a formação humanística, cultural, estética e ética. Então, a EPT não é somente uma modalidade, um nível que trata da formação apenas para uma profissão. Ela é mais do que isso. Ela pensa o ser humano de forma omnilateral, de forma integral. Para entender a importância da formação humana omnilateral, é preciso compreender por que o conhecimento é fragmentado na escola. Nós podemos partir de dois pressupostos. O conhecimento é fragmentado na escola porque nós sabemos que a escola, enquanto aparelho ideológico do Estado, ela é utilizada pelo capital, ela é utilizada pelo Estado, é utilizada pelo mercado para que na escola seja materializada os interesses da classe dominante. Isso poderia ser um pressuposto, né, um princípio. Mas também a fragmentação do conhecimento científico é um fenômeno da própria história da ciência. E esse processo contribuiu para uma formação de um pensamento formal e linear da realidade. Então, se nós formos estudar a história das ciências, nós sabemos que, por conta dos diversos objetos de estudo, diversas áreas do conhecimento, a ciência ela foi sendo fragmentada, né? Ela foi fragmentada em ramos do conhecimento, em áreas do conhecimento, em áreas da ciência. E isso trouxe para a escola essa visão de que as áreas do conhecimento elas não conversam entre si, quando na verdade não é, né? As áreas do conhecimento elas conversam entre si. O conhecimento ele é uno, ele é único. Ele está dividido na escola de forma didática por áreas de conhecimento, por uma questão, já está dizendo, didática. Mas o professor em sala de aula, ele tem que articular esses conhecimentos. Ele tem que articular o conhecimento da química com as outras áreas do conhecimento. Então, é preciso romper com essa fragmentação do conhecimento científico, porque essa separação dualista, ela influencia os processos de aquisição, de construção e disseminação do conhecimento. Essa fragmentação do conhecimento contribui para a separação entre sujeito e objeto. Quem é o sujeito do processo ensino-aprendizagem? É o professor e o aluno. No caso do aluno, ele é sujeito do conhecimento, ele é um sujeito ativo. O aluno, quando ele está compreendendo, aprendendo um determinado objeto de estudo, ele tem um papel ativo. O aluno, ele não é um sujeito passivo do conhecimento.
Essa ideia do sujeito passivo do conhecimento é uma ideia muito da pedagogia tradicional, das escolas tradicionais, né, em que o professor dava aula, e ministrava a aula e o aluno ficava só recebendo o conhecimento. Na atualidade, e mais especificamente na EPT, que é nosso objeto de estudo, é preciso resgatar essa relação entre sujeito e objeto do conhecimento. Então, vocês são professores de química, tem um determinado objeto a ser trabalhado, mas o aluno tem que participar ativamente desse processo. Uma outra característica da fragmentação do conhecimento é a desarticulação entre aparência e essência. Isso aí, todo objeto de estudo, eu já falei isso em outras aulas, todo objeto de estudo ele é aparência e essência, ou seja, quando você vai conhecer um novo objeto, você vai conhecer algum conteúdo, você tem a aparência daquele conteúdo. E o tratamento que o professor vai dando em sala de aula, com metodologias problematizadoras, com metodologias contemporâneas, que podem fazer com que o aluno manuseie aquele objeto de conhecimento, faz com que ele saia da aparência para a essência. Ou seja, ele vê um objeto de forma aparente, e a partir do momento que ele vai compreender daquele objeto, ele vai desvelando a sua essência. A fragmentação do conhecimento também, ela fortalece a dicotomia entre teoria e prática, que é o que nós já temos falado aqui. Não existe teoria e prática de forma desarticulada, elas estão articuladas porque teoria e prática não são dicotômicas. Aí, como eu falei no início, né, as questões ideológicas, elas estão por trás dessa fragmentação do conhecimento, porque existem projetos em disputa. Quais são os projetos em disputa? O projeto do capital e o projeto para a classe trabalhadora. E o projeto dos integrantes da classe trabalhadora. Então, nós precisamos, já que a escola é um aparelho ideológico do Estado, nós precisamos fazer, enquanto professores conscientes e revolucionários, nós temos que fazer com que aquele projeto do capital que foi colocado dentro da escola através do currículo, porque é através do currículo que a classe dominante materializa as suas ideias e as suas necessidades, é preciso que o professor, de forma competente, com competência pedagógica, ele transforme esse conteúdo que foi pensado para o projeto do capital para um conteúdo que fortaleça o projeto da classe trabalhadora. Qual é esse projeto que a gente defende para a classe trabalhadora? É um projeto de escola e de ensino que fortaleça e que propicie ao aluno acesso aos conhecimentos construídos pela humanidade, que seja o conhecimento humanístico, técnico, politécnico, o conhecimento cultural, o conhecimento ético e estético, ou seja, o conhecimento em sua integralidade, mesmo que dividido em áreas do conhecimento. Então, esses projetos em disputa têm muito a ver com a divisão de classe e, assim, com a divisão social do trabalho. A gente sabe que, historicamente, o trabalho é dividido em trabalho manual e trabalho intelectual. Então, o trabalho intelectual foi pensado para as elites e o trabalho manual para a classe trabalhadora. A gente precisa desmistificar isso, né? Então, historicamente, o conhecimento sempre foi uma reserva de poder das elites, nos quais se incluíam os filósofos, os sábios e os religiosos. É preciso que a gente entenda que a classe trabalhadora tem que ter acesso a todo o conhecimento para poder se inserir na sociedade de uma maneira mais íntegra, de uma maneira mais efetiva, defendendo os seus interesses. Então, a fragmentação do conhecimento, ele traz como impactos dicotomia de teoria e prática, a fragmentação na apreensão do conhecimento, processo de alienação do sujeito, o sujeito não consegue sair da aparência dos objetos, currículo tradicional e currículo fragmentado. E também uma formação humana linear, acrítica e alienada. É na escola que este fenômeno se materializa, porque a escola é um aparelho ideológico do Estado. Mas isso, no aspecto da contradição, né, é nesse espaço que é considerado um aparelho ideológico do Estado que nós, professores, temos que trabalhar de maneira efetiva e comprometida com os interesses da classe trabalhadora. Ou seja, na sala de aula eu posso fazer a contra-hegemonia. Então, entendida essa fragmentação do conhecimento, nós vamos discutir agora o currículo fragmentado e o currículo integrado.
Primeira coisa que a gente tem que compreender é que currículo é poder. É através do currículo que o Estado e a classe dominante materializa as suas necessidades e ideias. O currículo fragmentado tem como fundamento a dicotomia entre teoria e prática, essência e aparência, sujeito e objeto, como nós já tratamos anteriormente. O currículo fragmentado, ele forma alunos que não conseguem unir ou integrar efetivamente os conteúdos das diferentes disciplinas. Então, nós temos que compreender que, apesar dos conhecimentos eles estarem divididos por áreas do conhecimento, o conhecimento ele é único, ele é uno. Então, você, professor da área da química, tem que trabalhar o conhecimento articulado com as outras áreas do conhecimento, que assim você vai fazer com que o aluno tenha uma visão crítica e saia desse pensamento linear, né? E vá para esse pensamento crítico e revolucionário. E o currículo integrado é o contrário do currículo fragmentado. O currículo integrado ele se baseia no princípio de que a realidade é movimento, por isso que a realidade ela está em constante transformação. Então, todo o conteúdo que está sendo trabalhado em sala de aula, naquele exato momento, ele está em movimento, ele está sendo refeito, revisto, né, pela comunidade científica e pelos homens. O currículo integrado é socialmente construído, ou seja, ele é construído pela humanidade, pelos sujeitos, e dentre esses sujeitos nós temos os alunos, e apresenta múltiplas determinações. O que eu estou querendo dizer? Todo objeto tem múltiplas determinações. Quando nós trabalhamos química, nós não trabalhamos só química, nós trabalhamos português, matemática, física, sociologia, filosofia. Por quê? Aquele objeto ele é determinado por múltiplas, ele é influenciado por múltiplas determinações, certo? Então, o currículo integrado, ele contribui para o pensamento do singular e do universal. Ou seja, o que é esse singular e universal? Significa que a relação entre o singular e o universal remete à relação entre todo e partes. O singular é parte de um todo. Esse todo universal se cria, se realiza na interação das partes singulares. Essas partes não existem por si mesmas. Elas se relacionam entre si com o todo. O que eu estou querendo dizer com isso? O professor, quando ele for trabalhar qualquer conteúdo, ele traz o conteúdo que é construído pela humanidade e suas relações e múltiplas determinações em outros espaços, com outras áreas do conhecimento. E o aluno, de posse disso, ele vai pensar o singular, ou seja, aquilo que está mais próximo a ele, do cotidiano dele, e ele vai fazer com que aquilo que é universal seja incorporado e seja compreendido na sua singularidade. Então, o currículo integrado ele tem essa possibilidade de se pensar o singular e o universal de uma forma que crie pessoas emancipadas. Essa aula ela continua na parte 2, e na parte 2 nós vamos trabalhar princípios e fundamentos da EPT, como materializar a formação humana omnilateral, a pedagogia histórico-crítica e a docência na EPT. Aqui as referências. Bom trabalho.